aliar respiração saudável e concentração em meio a uma rotina estressante, né, e corrida, sim, às vezes pode ser uma tarefa difícil. Afinal, todo o tempo, né, da gente, nós somos testados e estimulados a produzir em menos tempo, entregar resultados satisfatórios e demonstrar que a gente lida bem, né, com todas essas exigências. Nesse cenário, né, práticas relaxantes como a yoga auxiliam no controle emocional e relaxamento. A gente vai conhecer mais agora sobre essa técnica aqui no estúdio com a professora de yoga, Raquel Monteiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui. Raquel estava me explicando. Eu vou até pedir para você também explicar para o pessoal, tá? Eu me vejo também nessa necessidade. Claro. Por que não é yoga? Por que é yoga? Então, etimologicamente, a palavra yoga vem de uma raiz chamada yuji, que é uma palavra que vem do sânscrito. Então, o sânscrito, como toda língua, tem sua pronúncia. Sim. Né? Então, yoga se pronuncia com o O fechado. Se pronuncia yoga e não yoga. Se em sânscrito correto você fala yoga, então você fala o oposto da palavra, que é união, numa tradução livre. E aí, yoga é desunião. Então, a gente tenta manter a origem da palavra e respeitando, em respeito à língua também, né? Muito bem, então todo mundo a partir de agora, né? Se alguém como eu chamava de yoga, agora fecha esse O aí, é yoga, tá? Isso. Vamos explicar então o que é a yoga? Pode se explicar de muitas formas, né? Livros e livros são falados sobre isso, mas de uma maneira bem tranquila de se falar. É uma prática que envolve filosofia, ciência e espiritualidade junto. Para a gente entender isso, é importante que a gente entenda que é assim que é o pensamento indiano. Né? É um pensamento indiano, mas é um pensamento que reflete o pensamento humano. Então, na visão deles, por exemplo, a filosofia não é uma coisa que você só pensa. Se aquilo não é possível ser posto em prática, para eles não é importante. Para a gente isso é diferente. A filosofia pode ser só o questionamento e o pensar. Então, o yoga ele tem uma filosofia que envolve valores humanos e morais. Ele tem uma prática que é física também, que parte da filosofia de que o meu corpo, ele não é um empecilho à minha evolução, mas ao contrário, ele pode ser uma ajuda para a minha evolução. E parte também do princípio de que a ciência pode me ajudar a entender isso. Então, tudo é junto. E claro que quando eu falo de ciência, eu falo da nossa ciência contemporânea mesmo, né? Que trouxe, assim, a possibilidade de fazer muitos estudos e artigos científicos que comprovam os benefícios de uma prática de 5.000 anos e que, obviamente, naquela época ninguém tem as informações que a gente tem hoje. Né? Então, a ciência trouxe essa grande contribuição de a gente poder saber, de fato, a nível físico, quais são esses benefícios. Tem tipos de yoga? Tem. Eu gosto de dizer que tem tipos variados para pessoas variadas. Sim. Né? Mas todos esses estilos que você vê, que assim, tem as linhas que são pré-clássicas e clássicas, Hatha Yoga, Bhakti, etc., que são linhas que envolvem o físico, outras que só envolvem os cantos de mantras, outras que buscam essa evolução através só do estudo. Então, para pessoas que querem algo muito específico. Mas todas as linhas, todas as metodologias que envolvem o corpo físico vieram do Hatha Yoga. Ainda que tenha o nome de Ashtanga Vinyasa Yoga, Flow Yoga e outras coisas, Yoga Dance, todos os outros estilos que são mais contemporâneos, mas elas têm a sua origem no Hatha Yoga, que esse sim foi que inseriu as posturas de yoga, os asanas de yoga. Certo. Todo mundo pode praticar ou não? Existe aí um corpo, né? Você estava falando sobre isso. Existe um corpo perfeito ou ideal para se praticar yoga? Não existe. Graças a Deus, não existe, porque senão estava lascada. Não tem, gente. A maravilha é isso, né? Então, assim, nos textos antigos do yoga, né, que se tinha, claro, algumas posturas determinadas, e todas elas têm um nível que é o original dela, que nós chamamos rajas em sânscrito, quer dizer real, original. Existe um nível que é o ardha, que é a metade, que ela é mais facilitada. E existe um nível maha, que significa grande, quer dizer, mais desafiador, o limite máximo que aquele corpo pode atingir com aquela postura. E aí a contemporaneidade, com as suas necessidades, né, de atingir todo mundo, criou, e isso de muito poucos anos para cá, várias maneiras de facilitar isso. Utilizar um aparelho, utilizar uma faixa, utilizar um bloco, utilizar cadeira,
e etc. E existe um grande movimento hoje que está facilitando para pessoas que têm necessidades bem específicas. Pessoas que usam cadeira de rodas, Sim. pessoas que estão passando por um câncer, pessoas que estão se recuperando de Covid. Já existem artigos científicos sobre isso. Se alguém quiser, me pede, depois eu mando. Artigos científicos sobre isso por conta das sequelas pós-Covid. Então, hoje tem assim uma gama enorme de coisas que ajudam a nossa realidade também. Então, todos os corpos são bem-vindos, é só escolher a prática que é adequada para você. E é muito bom você trazer isso, Raquel, porque às vezes, né, eu já vi, não estou falando, não estou generalizando, mas tem pessoas que acabam relacionando o yoga à estética, por exemplo, né, o fato de emagrecer. E não é só isso, né? Não. Pode emagrecer praticando yoga? Pode. Escolha uma prática vigorosa, faça 108 Surya Namaskar todo dia, você vai emagrecer. Né? Eu tinha um aluno que diz isso para mim. Né? Meu aluno diz isso para mim. Emagrece sim, professora. Faz 108 Surya Namaskar todo dia para você ver. Emagrece. Se quiser fazer isso, sim. Mas eu acho que o maior benefício é o controle da ansiedade. Né? Então, muitas vezes, o não emagrecer é a dificuldade em ajustar uma rotina, em equilibrar os hormônios, né? Em construir uma rotina com mais qualidade de vida. Dentro, claro, das possibilidades que cada um tem. Se você for seguir os conceitos originais de yoga, vai dizer para você acordar antes do nascer do sol e fazer a sua prática nesse horário. Sim. Nem todo mundo pode. Quem é mãe, por exemplo, de um bebê, não vai poder. Provavelmente, talvez vá dormir nesse horário, né? Então, não vai poder. Mas aí você faz dentro começando de onde você está. E a partir daí vai se desenvolvendo. Decidi, né, que eu quero fazer. Eu sempre tive interesse aí em conhecer, escutando agora você aqui, Raquel. Decidi, quero começar. O que eu preciso saber, eu que sou iniciante? Eu acho que a minha primeira sugestão para quem é iniciante é entender, hoje com a questão do online, então as pessoas estão assim muito, eu faço online, faço presencial, faço isso, faço aquilo, então calma, depende. Por exemplo, videoaula do YouTube, ela só é funcional para quem já pratica yoga. Então, eu já pratico yoga, o professor não está me olhando e eu quero fazer uma série diferente de um instrutor, uma instrutora que eu acho bacana. Vai funcionar para mim. Porque eu sei me ajustar, eu conheço os asanas, eu conheço as posturas. Para essa pessoa, tudo bem fazer uma videoaula de vez em quando. Para uma pessoa que vai fazer online, procurar um instrutor ou instrutora que tenha conhecimento, porque como ele não está tocando, ele tem que ter muita certeza da metodologia dele para saber, através apenas da verbalização, conduzir aquela aula e fazer o ajuste. E a responsabilidade de saber que algumas posturas não podem ser feitas online porque são perigosas. E para quem, se você pode fazer presencial com segurança, né, veja se o estúdio está seguindo os protocolos de máscara e álcool gel, enfim, e aí sim faz presencial ou individual com algum instrutor que possa estar do seu lado. Você falou aí sobre o benefício da ansiedade, né? Todo mundo consegue já relaxar de primeira, assim, quando vai fazer o yoga? Ou não? Nem sempre isso acontece. Eu acho que quando a pessoa se liberta da expectativa, fica mais fácil. Porque tem uma ideia, assim, de que, por exemplo, se eu meditar, minha mente vai parar de pensar. Não é assim. A mente não para de pensar no yoga, na meditação, etc. O yoga, ele já é meditação. Né? Ele tem uma outra etapa que é aquilo que a gente conhece, sentar, parar e ficar em silêncio. Mas durante todas as posturas a gente está em meditação também, só que em movimento. Então tirar essa expectativa e a prática é que faz com que isso fique cada vez mais fácil, cada vez mais tranquilo e a ansiedade vai diminuindo. Mesmo que sejam poucos minutos ao dia, mas o que for possível para você dentro da sua rotina, ou 3 vezes por semana, ou 2 vezes no mínimo, vai trazer a consequência. É engraçado uma coisa que todas as pessoas que falam que têm insônia dormem na primeira aula. Simplesmente, isso já aconteceu comigo todas as vezes, simplesmente porque pela primeira vez ela relaxou. Relaxou. Então, às vezes a pessoa não dorme, não porque ela tem uma mente confusa, não. É que a mente dela está como se fosse um tráfego engarrafado. Então, as coisas não fluem, ela não conclui o pensamento, ela não finaliza e não consegue relaxar. Então, quando ela faz a prática de yoga e isso diminui, ela dorme. Olha só. É muito bacana. E você já vê logo o benefício ali, né? Nossa, dormiu. Agora,
calma, respira, acorda e vai dirigir de volta para casa. A gente tá vendo aí, né, algumas imagens que a Raquel trouxe pra gente, mostrando, né, assim, alguns movimentos. Eu queria perguntar, né, caso alguém sinta dores durante as sessões, é melhor parar? Porque são movimentos que você até falou, né? Que se você não tiver ali um instrutor, você pode acabar se machucando, sim, né? Sim, a dor não é normal na prática de yoga. Isso é uma adaptação ó, com uma faixa e um bloco para um asana. Esse é o professor Gama, do nosso curso também. Essa é uma sequência que ele faz para quem vai usar aparelho. A dor não é normal na prática de yoga. Sair com dor, sair machucado, sair... Ai, hoje foi muito legal porque eu saí com o músculo da perna todo dolorido. Não é legal no yoga. Não é isso, né? Não. Alguma coisa foi feito errado. Em qualquer postura, uma dica fácil para todo mundo que pratica com alguém ou sozinho, videoaula. Se você faz uma postura de yoga e você sente que uma parte só do seu corpo ficou sobrecarregada, a perna, o braço, as costas, está fazendo errado. Então, volta e começa de novo, porque ele foi estruturado com todo um ajuste que todo o seu corpo vai ser trabalhado em cada postura. E eu acho que é bom que a gente fale, que a gente reforce, né, o que você já falou aqui logo desde o começo, buscar um instrutor, né, principalmente quem está iniciando. Nada de pegar videozinho, né, que está lá disponível na internet para tentar fazer em casa. Não, né, Raquel? Não é legal. A não ser que seja uma prática muito iniciante, ou faça uma meditação, faz uma aula online com um instrutor que é online, mas ele está te vendo, ele vai conseguir conversar com você, a instrutora consegue conversar com você, a gente tem um WhatsApp para perguntar se tem alguma comorbidade, alguma coisa, como é que está a vida, está muito ansioso, não está, e conseguir estruturar uma prática adequada para a sua realidade. Eu gosto sempre de dizer assim, que nós, instrutoras de yoga, a gente trabalha para o aluno e não o contrário. Então, eu monto o meu planejamento de acordo com o que o meu aluno precisa, não o que eu quero. Eu quero ensinar isso. Não é assim. O que ele precisa hoje. E que cada dia a gente tem que ser um pouco mais acolhedor com a gente. Cada dia é diferente. Então, hoje, sua performance foi incrível, fez aquela postura difícil. Amanhã, talvez não seja. E tá tudo bem. Porque são dias diferentes. Acontecem coisas ao longo do dia que a gente precisa processar. A gente tem tanto acolhimento com os outros e às vezes não traz esse acolhimento para a gente. Exige de si uma performance sempre maior a cada dia. E não precisa fazer isso. Isso mesmo. E Raquel, buscar instrutores, instrutoras qualificados, né, capacitados, né, também. Sim, sempre é bom. É bom que as pessoas saibam que existe no Brasil um órgão chamado Aliança do Yoga. A Aliança do Yoga, ela não visa fiscalizar os instrutores, mas ela regulamenta. O meu curso de formação, por exemplo, é certificado pela Aliança do Yoga. Então, isso significa que o instrutor que passou pela Aliança do Yoga, ele obedeceu a um currículo específico de estudo, ele fez uma prova específica e aí ele ficou preparado para dar aula de yoga. Não quer dizer que uma pessoa que não tem essa certificação é um mau instrutor. Não quero dizer isso. Também não quer dizer que só isso é o suficiente, mas que é um começo para avaliar. Existem alianças do yoga internacional e hoje já existe um ministério na Índia chamado Ayusha, que envolve Ayurveda, Yoga, Unina, que é uma medicina deles, Siddha e homeopatia. Eles uniram todas essas coisas com o intuito de divulgar isso no mundo e obedecendo a certos critérios de formação. Inclusive, eu estou iniciando outra formação para ficar também dentro dessa categoria e tem que começar do zero, do mesmo jeito. Então, é sempre procurar alguém que esteja buscando a certificação, que já tem certificado, já tem muita gente certificada em Maceió. Não precisa mais ninguém ficar passando perrengue, porque tem muita gente boa dando aula, graças a Deus. Isso é muito bom. Para a gente fechar, vamos reforçar então aí os benefícios do yoga, por favor, Raquel? Eu acho que o maior benefício é você ter o encontro com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. E aprender a dar, assim, um pouco de amor, um pouco de afeto, um pouco de compreensão. Isso não é egoísmo, isso é sabedoria. Eu não conheço ninguém depressivo que ajude alguém que está deprimido. Você precisa estar bem por você e pelos outros para poder colaborar também com as outras pessoas, especialmente nesse momento. Claro que o yoga também envolve karma, karma quer dizer ação, e é óbvio que isso não é só para eu ficar numa bolha zen, meditando, não. Isso quer dizer que eu vou ficar melhor e o que eu puder fazer pelo outro também, seja levar uma cesta básica, uma palavra de consolo, qualquer coisa. Que legal. É isso.
Muito bem, gostou da técnica? Como é que o pessoal pode entrar em contato, pode conhecer mais, tirar alguma outra dúvida, hein, Raquel? Pode ser pela rede social, Ótimo. Que é Yogini, me escreve com G, G-I, yogini.rachel.monteiro. Tem também o Soul Free Yoga Studio, que é o meu estúdio de yoga online. Sim. Uma das duas formas, pode entrar em contato, entra lá que eu respondo. O maior prazer. Muito bom. Ah, super interessante, adorei. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, por esclarecer essas principais dúvidas. Muito bom mesmo. Obrigada, viu? Bom dia e boa semana. Você também. Para você também, tá? Que ficou aqui ligadinho com a gente, obrigada pela sua companhia. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana aí para você. A gente volta a se ver amanhã aqui na telinha da TV Mar, a partir de 9h30 da manhã. Tchau.